Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós estamos terminando a segunda carta de Paulo para Timóteo. Então, este vídeo encerra a carta, a segunda, especificamente, carta de Paulo para Timóteo. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos então no último capítulo da última carta para Timóteo e é, em verdade, a última carta que Paulo escreve. Nesta parte, Paulo faz o seu apelo final. Então, ele fala diretamente para Timóteo, que agora ele entende como sucessor de Paulo. Significa dizer isso o quê? Significa dizer que Timóteo está por sua própria conta. Paulo vai explicar esta fala, esta palavra, daqui a pouquinho, quando ele prevê a sua própria morte. Então, ele imagina que o seu fim esteja próximo, a sua morte esteja próxima. Então, ele diz a Timóteo que agora ele é o sucessor de Paulo. Agora, ele não pode mais contar com os ensinamentos de Paulo, a não ser aqueles que já foram dados, aqueles que já foram feitos. É para ele pensar sobre isso. Ele deve andar agora com os próprios pés. Ele deve fazer o seu próprio caminho e trilhar o seu próprio caminho. Então, o que ele faz é dar os últimos conselhos, as últimas mensagens, né, o último apelo para Timóteo. E ele diz a Timóteo o seguinte: pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta, mas com toda longanimidade e ensino. Significa dizer o seguinte, que Timóteo deveria falar a palavra, deveria ensinar, deveria admoestar, deveria levar uma palavra que fosse útil às pessoas. E se ela fosse de repreensão, que fosse de repreensão. Nós não podemos deixar de repreender, mesmo que nós gostemos da pessoa. E aí, muito mais, nós devemos repreender se esta pessoa está num caminho errado, exatamente para que ela tome o caminho correto. Exortando, mas com toda a paciência, com toda a longanimidade, com todo o cuidado, com toda a parcimônia, visando sempre ensinar. E isto deve ser feito, diz Paulo, a tempo e a fora de tempo. O que quer dizer isso? Se está favorável, fale. Se não está favorável, crie a situação para falar. Então, essa insistência, seja se eu tenha essa possibilidade ou que não tenha a possibilidade, que eu crie essa possibilidade de pregar a palavra. Ele continua falando para Timóteo, levando em consideração toda aquela circunstância que nós estamos vendo e que vimos até agora. Isto é, havia heresia, havia um falso ensino, havia uma falsa profecia, haviam pessoas que estavam pervertendo o conhecimento? Sim. Então Paulo diz assim, não se deixe levar pela mentira, não se deixe levar pela falsidade, não se deixe levar pela heresia, por aquele ensino que é falso. Não deixe que isso aconteça. Seja correto e seja firme no seu posicionamento. Seja sóbrio, inclusive quando os problemas aparecerem, quando as aflições aparecerem, quando as tentações aparecerem, quando as perseguições aparecerem. Então Paulo está dizendo aqui, seja sóbrio, seja consciente, seja adulto, seja maduro para entender que estas aflições fazem parte do ministério, fazem parte da obra e, portanto, não deixe que isso impeça
crie um obstáculo para a obra que se está fazendo, de tal maneira que o teu ministério aconteça. Então, é mais um apelo para que Timóteo preste atenção nos ensinos que Paulo já estava dando e essa última palavra de força, né, para que Timóteo levasse a sério aquilo que estava acontecendo e aquilo que eventualmente iria acontecer de novo, ou pior. Paulo sabe que a sua missão está quase no fim. Paulo reconhece que a sua vida está terminando. Ou seja, ele sabe que está para morrer. A sua morte se aproxima. Ele não vai se livrar desta prisão, ele não vai se livrar deste tribunal, ele vai ter condenação e a sua morte vai ser determinada. Então, sabendo disso, ele aceita esta morte que vai acontecer e ele entende que a sua morte é como um sacrifício. Mais especificamente, uma parte específica do sacrifício que ele chama de libação. Ou seja, ele diz que a sua vida estará sendo derramado em forma de libação. O que quer dizer isso? Nós vimos, nós sabemos, nós conhecemos que lá no Pentateuco, mais especificamente no Levítico, existem regras, uma série de regras para se realizar o sacrifício. E uma destas regras menciona a libação. O que quer dizer isso? Então, no sacrifício ou em alguma oferta que estava sendo queimada ou estava sendo oferecida para Deus no altar, havia uma exigência de se derramar ou vinho ou azeite. E este vinho ou azeite que era derramado, eles chamavam de libação. Então, além do animal que foi sacrificado, que estava sendo queimado, além dos cereais, dos pães, etc., além disso, também se derramava vinho ou azeite. E isto era para completar o sacrifício. Então Paulo entende que a sua vida agora, ela chega ao fim como um sacrifício, ou seja, ele entrega tudo que ele fez para Deus como sacrifício no altar do Senhor. E a sua vida seria derramada, ou seja, aqui existe uma comparação com o sangue que ia ser derramado durante a sua morte, como um derramamento em libação para este sacrifício. Ele não está se comparando a Cristo. Por favor, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que este sangue derramado não é um sangue que vá perdoar alguma coisa, como o sangue de Jesus. Não, o seu sangue é uma oferta, o seu sangue é uma libação, o seu sangue completa um sacrifício de obra, de missão diante de Deus. Tanto isto é que ele agora fala neste versículo aqui, ele fala algo que nós conhecemos muito. Toda vez que um santo morre, toda vez que uma pessoa bastante querida morre, bastante fiel a Deus morre, né, nós utilizamos desse versículo. Esse versículo foi criado aqui por Paulo. Paulo é inspirado pelo Espírito, é que fala isso. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. São três coisas diferentes aqui. Primeiro, combati o bom combate. O que significa isso? Significa que ele lutou durante a vida inteira dele. Ele como um soldado, ele como um guerreiro. Ele combateu o mal, ele combateu o pecado, ele combateu as falsidades, ele combateu aquilo que estava errado, aquilo que era pecado. Ou seja, ele combateu o bom combate, o combate que ele devia ter combatido, como um guerreiro. E aí ele diz: acabei a carreira. Significa acabei a carreira é quando um atleta chega na linha final, quando o atleta completa a sua prova. E aqui Paulo está dizendo, não mais como guerreiro, mas como atleta, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cheguei até o fim, eu fui até o final da prova, eu fui até o final da disputa. Mas, olha que coisa interessante, guardei a fé.
Então não interessa o que eu sofri no combate, não interessa como foi o meu percurso, não interessa nada disso. O que interessa é que a fé foi guardada. Interessa é que ele ainda tem esta fé que lhe dá vida eterna. Por isso ele fala em coroa. O que é essa coroa da vida? Essa coroa aqui, ou seja, quando um atleta chegava ao final, ele era coroado. Hoje a gente entrega a medalha. Naquela época, eles colocavam uma coroa na cabeça do atleta. Esta coroa nada mais é do que a vida eterna. E por que ele tem a vida eterna? Porque ele guardou a fé. A fé é que lhe garante, a fé até o final, é que lhe garante a vida eterna. E ele fala naquele dia. Mas que dia que ele está falando? Qual é aquele dia? Aquele dia é o dia do Senhor, o grande e terrível dia de Yahvé, o grande e terrível dia do julgamento. Então, naquele dia, ele tem a coroa. Naquele dia, ele tem a vida eterna. Porque durante toda a sua vida, durante toda a sua labuta, a sua briga, a sua guerra, o seu combate, durante toda a sua prova, durante toda a sua carreira, ele guardou a fé. E, portanto, isto agora lhe é dado como coroamento. No dia do julgamento, ele é julgado digno de ser dito justificado por Jesus. Muito bem, ele fala no finalzinho que ele está praticamente sozinho. Mas como assim praticamente sozinho? Então a gente vai ver que muitos dos companheiros de Paulo estão em várias regiões. Muitos saíram porque queriam, muitos saíram porque eles estão num ministério, porque eles estão ainda combatendo, porque eles estão ainda na carreira, eles estão ainda na missão. Ele fala de Demas, que muito provavelmente é Demétrio, nome dele, e ele diz que esse Demétrio ou Demas foi para Tessalônica. E aí ele tem uma ponta de crítica a Demas, ele não quis mais enfrentar tudo isso. A vida no ministério, a missão do cristão, é uma missão difícil, é uma missão complicada. E esse Demas, em verdade, pelo que nós entendemos da história, pelo que nós entendemos do contexto todo, porque Paulo não explica claramente para nós, mas pelo contexto todo, nós entendemos que esse Demétrio, ele deixou a parte mais forte da batalha, a labuta mais grave, e ele foi para Tessalônica, onde a luta era um pouquinho menor. Então, normalmente, nós temos regiões diferentes e, de repente, dependendo do lugar, dependendo das pessoas que estão ali, a gente tem mais luta, mais perseguição, mais problemas do que em outros lugares. Demas escolheu um lugar onde não havia tanta perseguição, não havia tanto problema. Por isso, ele foi para lá. Alguns autores acham que esse Demas deixou o ministério. Não, não foi isso que aconteceu. Quando ele diz que ele quis uma vida um pouquinho mais calma, na verdade, ele quis um ministério mais tranquilo, um ministério com menos problemas, tá? Uma outra pessoa de nome Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Lucas estava ainda com Paulo, ficou até o final com Paulo. Veja, Crescente nós não conhecemos muito, mas Tito, temos uma carta, Lucas escreveu Atos, e ele é bastante conhecido. Marcos, nós já conhecíamos, nós já tivemos a oportunidade de falar desse Marcos. Esse Marcos tem um papel importante, né? Lembrem-se que durante a primeira viagem houve uma ruptura, houve uma separação,
né? E aí Marcos foi para um lado e Paulo foi para o outro lado, e aí Paulo não quis mais o acompanhamento de Marcos. Nossa, parece uma coisa um pouco drástica. Não, logo em seguida, Paulo percebe que Marcos amadurece, que Marcos cresceu no ministério, tanto isto é que ele pede para que Timóteo trouxesse Marcos, porque ele era útil, ele seria necessário no ministério de Paulo. Ou seja, Marcos se redime daquele erro que ele teve e ele agora começa a ser útil no ministério e Paulo reconhece isso. Tíquico também a gente não conhece, a gente ouve apenas menção e esse Tíquico foi para Éfeso. Bom, Paulo faz alguns pedidos para Timóteo. Antes da despedida, Paulo pede que Timóteo traga Marcos, porque ele vai ser útil, mas ele também faz outros pedidos. Um outro pedido que ele faz é para trazer uma capa. A capa que teria ficado na casa de alguém. O que é essa capa? Capa é uma túnica grossa, uma túnica que vai por cima da roupa. Ela não tinha mangas, é uma vestimenta pesada que era utilizada sempre que havia frio, que havia chuva, para a proteção da pessoa. Normalmente ela usava isso vestida e aí, às vezes, à noite se enrolava como se fosse um cobertor para a pessoa. Então ele pede essa capa. Muito provavelmente ele já estava sentindo frio, já estava sentindo os problemas, né, climáticos e aí ele queria a capa para a sua proteção. Ele pede também que Timóteo traga os pergaminhos. Pergaminho, naquela época, se escrevia em papiro, se escrevia em pergaminho, se escrevia de várias formas. Normalmente, quando se falava em pergaminho, se falava num livro feito de pergaminho, de couro de animal, né, preparado, todo arrumadinho para isso, e eles formavam um tipo de um livro com isso. Com folhas em que ele podia fazer anotações pessoais, anotações particulares. Então, muito provavelmente, como hoje nós conhecemos, por exemplo, o diário, como hoje nós conhecemos livro de contas, livro de. Então, esse pergaminho, muito provavelmente, era um material pessoal de Paulo e que Paulo precisava ou para completar alguma coisa ou para reaver essas escritas que eram importantes para ele. E finalmente ele diz assim: toma cuidado com Alexandre. Alexandre era uma pessoa que já havia trazido problemas para Paulo e que Paulo agora, como última mensagem, diz assim: Timóteo, eu te peço, toma cuidado com ele, porque ele não é uma pessoa que você possa confiar, não é uma pessoa que seja gentil, que vá ser gentil com você e com o ministério. Ele então vai terminar fazendo as saudações finais. Ele manda estas saudações para Priscila e Áquila. Nós já havíamos falado de Priscila e Áquila, são um casal, e é interessante que a primeira menção deles, Áquila vem antes de Priscila. Depois, em todo o Novo Testamento, isso inverte. Priscila sempre é citada antes. A citação de alguém antes significa dizer que esta pessoa é mais importante ou ele tem mais valor do que a outra pessoa. Então, muito provavelmente, neste casal, quem tinha um ministério mais forte aqui era Priscila. Ela teria então um conhecimento maior, uma facilidade maior no exercício do ministério que era exercido pelo casal. Os dois faziam isso. Ele também manda saudações para a casa de Onesíforo. Onesíforo já foi citado antes e agora ele diz saudações para eles. Muito provavelmente essa carta iria circular e Onesíforo iria
ficar sabendo desta saudação. Se ele não pegasse a carta, lesse a carta, né, Timóteo faria esta saudação por Paulo. Ele manda saudações também para Eubulo, do qual a gente pouco sabe, Pudente, Lino, Cláudio e outros irmãos, Cláudia e outros irmãos, que nós, assim, de imediato não reconhecemos e nós não temos a história, nós não temos algumas informações acerca deles. Normalmente, uma carta termina assim: dá-se saudação, se despede de todos. Mas aqui nós vamos terminar não com as saudações, mas eu quero deixar mais uma passagem, porque é uma passagem importante no finalzinho da carta de Paulo. Paulo diz assim: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E eu fiquei livre da boca do leão. Amados, se nós lembrarmos do antigo Paulo, de nome Saulo, depois de convertido, ele assume o nome de Paulo. Se nós lembrarmos dele, perseguidor dos cristãos, se nós lembrarmos dele no caminho de Damasco, que depois, né, recebeu o ministério, recebeu a sua missão diretamente de Jesus. Jesus diz a ele, né, num aparecimento, ele diz assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, agora Paulo, terminando tudo que ele viveu, terminando tudo pelo qual ele passou, né, fazendo olhando para trás de toda a sua vida, ele diz assim: Deus me assistiu. Em todos os momentos da vida de Paulo, Deus estava lá, porque Deus não deixa ninguém, não deixa Paulo, não deixa mim, não deixa você. Deus estava assistindo, ou seja, Deus estava ajudando Paulo, mas não só ajudando, mas fortalecendo. Por quê? Porque a missão de Paulo foi realizada por obra e graça e amor e fortalecimento de Deus. Dessa tal maneira, Paulo conseguiu pregar, Paulo conseguiu alcançar os gentios, Paulo conseguiu alcançar pessoas que agora eram servas e estavam no caminho do Senhor. Assim como nós podemos dizer que até agora o Senhor nos tem ajudado, nos tem assistido, nos tem fortalecido para que nós possamos fazer a nossa missão, para que nós possamos fazer a obra que Deus tem dado às nossas mãos. E assim nós ficamos livres da boca do leão. Assim termina, amados, as cartas de Paulo. Esta é a última carta. Este é o último momento em que Paulo se dirige para alguém. Logo em seguida, Paulo é morto. Paulo recebe a sentença de morte, como ele imaginava que ia acontecer, durante um reinado de um dos imperadores mais terríveis, de um dos Césares mais terríveis que Roma já viu, de nome Nero. Mas ele deixou uma mensagem fantástica para nós e nesta carta nós pudemos ver toda a força, todo o amor, todo o apoio, toda a fortaleza que Deus está dando para ele, estava dando, está dando para nós e dará na nossa vida e no nosso ministério. Amém, amados? Bons estudos.